Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional e diretor de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. E o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, o nosso agradecimento às empresas que apoiam o nosso programa. Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. Viver e Empreender TV, o canal de quem faz a diferença, e estilos cabeleireiros. Sua vida com muito mais estilo. Bom, pessoal, como já é de costume, sempre recebemos aqui em nosso programa profissionais de grande notoriedade nacional e internacional. E hoje não poderia ser diferente. Estou recebendo um consultor renomado, que também tive o prazer e a honra de tê-lo como colega na época, né, de Sebrae. Ele é um consultor então, empresarial, economista, o meu amigo Adriano Fabre. Seja muito bem-vindo, Adriano. Olá, Francisco. Obrigado. Obrigado pelo convite e a oportunidade de tratar de um tema de tanta importância, né, nos dias de hoje, que são as finanças corporativas, a gestão financeira de uma empresa. Agradeço o convite. Adriano, nós que agradecemos em nome de toda a diretoria da TV FIB de Bauru. Programa este, o nosso programa Momento Empreendedor, ele é divulgado através do canal 14net e 62LPnet para mais de 60 cidades nesta importante região do estado de São Paulo, região de Bauru. Adriano, e para começarmos, né, então, eu gostaria que você, com a sua grande experiência na área, né, de consultoria financeira, qual a importância e os principais propósitos da gestão financeira para uma empresa? Bom, vamos lá. Então, vamos falar primeiro da importância, né, da gestão financeira. Como disse o Peter Drucker, que é um dos papas da administração, quem não mede não consegue gerenciar. Então, para que a gente entenda performance da área operacional, da área comercial, a gente precisa ter números. Então, a gestão financeira é a forma da gente mensurar, medir tudo que está acontecendo na empresa. Então, você sai do achismo, você sai do feeling e passa para as métricas. Fazendo uma analogia, vamos imaginar que a gente saia para navegar em alto mar. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, eu já tive esse desprazer. Né? É verdade? Eu passei muito mal. Quando eu cheguei, já queria saber que horário que a gente ia estar em terra firme. Então, o que acontece? Para você navegar em alto mar, você precisa ter um casco adequado, né? As ondas são altíssimas. O casco é a área operacional da empresa. É como você faz aquilo que você se propõe. Você também precisa, para navegar em alto mar, você precisa ter um motor compatível com o que você vai enfrentar em alto mar. O motor é a área comercial. Sem vendas, nada acontece, a empresa não vai para frente. O que é a área financeira nessa analogia? São os equipamentos de segurança e o GPS. Aí a pergunta que eu faço para você, né, e para quem nos assiste de casa, você sairia para navegar em alto mar sem um GPS ou pelo menos uma bússola e sem equipamentos de segurança? As tragédias acontecem justamente quando se negligenciam a segurança. Então, a área financeira é o norte da empresa, tudo vai acontecer. Agora, quais os propósitos? Trazendo isso para uma realidade agora empresarial. É que o empresário gestor tenha múltiplas visões do negócio. Então, você vai olhar a empresa na ótica de performance, né? Resultado, lucro, prejuízo, custos, despesas, parâmetros para formar preço, é a ótica da performance. Você vai olhar também para a empresa na ótica da saúde financeira, né? Então, você vai olhar endividamento, liquidez, a dinâmica de capital de giro, com a necessidade de capital de giro, se você tem suficiente, se falta. E a terceira ótica seria da rentabilidade e da viabilidade do negócio. Eu posso ter um negócio lucrativo, posso ter um negócio saudável e inviável. Esse, inclusive, foi o meu segundo case pós-Sebrae.
era uma empresa com alta lucratividade, baixo endividamento, mas quando você comparava o lucro ao capital investido, você tinha uma rentabilidade que perdia da poupança na época. Então, é esse olhar que finanças proporciona. Isso é fundamental, né, Adriano? Justamente agora com, por exemplo, várias pessoas empreendendo, eu acho que esse é o ponto crucial, né, para você realmente ter essa consciência, porque não basta você só ter uma motivação, não é? O seu produto, como você mesmo explicou agora, de repente você, né, você tem um bom produto, você tem vendas, mas você precisa ter realmente todo o controle, né, para poder sustentar o negócio. E por isso, na nossa época de Sebrae, né, que não faz muito tempo não, né? Faz o quê? É melhor... É melhor, né? É melhor pular essa vamos pular essa. Vamos pular 25 anos, mais ou menos, né, Francisco? Mais ou menos. Então, realmente é muito gratificante reencontrá-lo para esse bate-papo. O prazer é meu, muito bom. E você realmente é um consultor destacado no mercado, merecidamente, né, com muita competência. E aí, Adriano, então pegando o gancho na sua fala, então qual seria a relação entre essa importância que você acabou, né, de destacar com o sucesso de uma empresa, com os resultados que ela alcança? Parece uma pergunta óbvia, simples, né? Mas na prática, sabemos que é extremamente complicado, né? Essa análise. Sem dúvida. Para a gente entender os resultados corporativos, né, entender o sucesso empresarial, a gente passa pelo que eu chamo de tripé ACC. Atitudes empreendedoras, né? Então, o Sebrae dissemina muito a educação empreendedora, né? Então, as atitudes empreendedoras, que é um conjunto de comportamentos que são observados em todo empreendedor bem-sucedido, como, por exemplo, o comprometimento, a persistência, o trabalho duro, o hábito de planejar, de buscar informações, né? Então, o Sebrae fala muito sobre isso, eu não vou desviar aqui do nosso foco. O primeiro C é competência técnica. Eu preciso ser competente naquilo que eu me proponho a fazer. Eu não preciso saber tudo de finanças, mas eu tenho que saber de finanças acima da média para poder vender esse conhecimento em forma de consultoria, em forma de capacitação. Se você tem uma loja de roupas, você precisa entender de moda, de tendência, de combinações, de layout da loja, de atendimento. Esse vai ser o teu conhecimento, a tua competência técnica. E por último, e não menos importante, competência em gestão. Então você precisa dar atenção ao marketing, gestão de pessoas, gestão operacional, gestão de compras e gestão financeira. Então, se você for observar, os empreendimentos bem-sucedidos e que se mantêm e que alcançam a perpetuidade são empreendimentos que têm um certo equilíbrio nesse tripé, nas atitudes empreendedoras, na competência naquilo que se propõe a fazer e na competência em gestão. Então, gestão financeira se conecta com o sucesso de uma empresa através desse tripé. Pessoal, vocês estão observando como o Adriano fala fácil, com conhecimento. É que ele também é professor, né, Adriano? Você é professor, dá aula em cursos de pós, administra cursos, né, até no exterior, no Brasil todo. Então, por isso que você também fala com essa facilidade, né? Quer dizer, essa metodologia. Obrigado, Francisco. Né? A comunicação inclusive, é uma habilidade imprescindível hoje para qualquer profissional, né? A competência que você não consegue expressá-la fica subaproveitada, né? Sou docente na graduação há 30 anos, disciplinas de finanças, economia de empresa e empreendedorismo também, e no MBA há mais de 20 anos também. Pessoal, estão observando o potencial do nosso convidado? Adriano, agora, uma perguntinha assim para... Vamos ver, né? Você achou que ia ser fácil, né? Achou que ia ser fácil. Então, vamos lá. Vai aumentar o nível. Claro, agora nós vamos, né? Mesmo porque eu sei que você é muito competente, então eu vou, vou dar uma esticada aqui. Quais resultados você vem conseguindo implantando a gestão financeira nas empresas? Olha, Francisco, essa é uma pergunta interessante, porque todas as vezes que você diz para alguém que esse alguém tem que fazer algo, o que essa pessoa, no final das contas, ela pensa o que eu ganho com isso? Né?
Inclusive, eu aprendi isso no Sebrae com um colega nosso, né? O Carmo, que era um consultor de marketing. Fala, todas as vezes que você cobrar alguém, ele vai perguntar o que eu ganho com isso. E aí a gente tem que entender se vale ou não a pena se dedicar à área financeira. E aí, não fugindo, voltando para a tua pergunta, os nossos clientes, nos últimos 4 anos, eles cresceram 9 vezes o que cresceu a economia brasileira. O nosso cliente também teve uma rentabilidade de 6 vezes o que deu a média da Selic no mesmo período. Se eu olhar nos últimos 2 anos, eu vou ver um número que é impressionante também, um crescimento real do faturamento de 30% ao ano, acima da inflação. É extremamente considerável. É extremamente considerável. Uma rentabilidade sobre o capital investido de 46% ao ano, o que significa aumentar o lucro em quase 70% ano a ano nesses últimos 2 anos. 70%? O aumento do lucro em valor. Lucro, em valor. Isso, se você, em qualquer análise, é excepcional. Agora, se você comparar então com a performance da economia brasileira no mesmo período, você vai ter um número que é impressionante. Agora, eu não trabalho a produtividade, mas o número ele mostra se a empresa precisa melhorar a produtividade, ou seja, se a entrega dela não está bem feita. Agora, Adriano, na época que nós trabalhamos no Sebrae, naquela época já se falava muito, né, que 90% das empresas elas quebram no primeiro ano, né, ou no segundo ano. Ou seja, esse é um indicador, né, onde o empreendedor, o empresário, ele, não vou dizer ele vem a falhar, mas eu acho que ele não dá uma atenção especial e faz com que o negócio dele possa não prosperar. Seria nesse ponto, Adriano? Assim, olha, Francisco, ponto principal? É um dos pontos, sim. Inclusive, essas pesquisas que o Sebrae fez, salvo engano, desde 99, que mostram essa mortalidade empresarial, o próprio empresário admite. Ele, claro, ele coloca a culpa na concorrência desleal, ele coloca a culpa no governo, na falta de crédito, ele coloca a culpa no macro, mas ele admite, eu falhei em marketing e eu negligenciei a área financeira. Planejamento, que você citou agora há pouco, planejamento financeiro e controle financeiro. A gente não deveria começar um negócio sem projetar os números. Porque se o papel já não mostra viabilidade, dificilmente na prática vai ser diferente. Então, você tem que... Não basta ter uma boa ideia, você tem que ter uma ideia viável. Que gere um fluxo de caixa que vai retornar teu capital investido num prazo razoável. Isso que você está comentando é muito importante, Adriano, porque o nosso público, né, é o foco do nosso programa, ou seja, são os empreendedores, os empresários. Então, é muito importante, né, que você que está nos acompanhando, preste muita atenção no que o Adriano acabou de comentar, né, Adriano? Acho que é até importante você destacar esse ponto, né, que você acabou de comentar, que é importante o empresário, o empreendedor, de ficar muito atento. Sem dúvida. Né? E até a gente divulga, né, esses resultados dos clientes e me recordo de um comentário né, nas mídias sociais. Milagre? Não é milagre. São empresas que trabalham muito, trabalham de forma séria e que quando tinham problemas na área comercial ou operacional, os números apontam. E aí o empresário vai ajustando o que precisa ser ajustado. Pessoal, então, gostaria de me dirigir a você que está nos acompanhando, até agradeço pela sua presença e participação. Nós estamos tendo hoje uma aula, não é nem uma entrevista, um bate-papo, né, aqui com o consultor empresarial Adriano Fabbri, que também tenho o prazer, a honra, né, de... Trabalhamos juntos, né, Adriano, algum tempo atrás no Sebrae, né? Já faz alguns anos, né? 25 anos. 25 anos. Adriano, então eu vou precisar, logo na sequência, chamarmos o nosso intervalo, mas antes, eu gostaria que você então comentasse como essas ferramentas indicadores, né, com essas ferramentas indicadores, né, é possível entender por que uma empresa não está indo bem ou porque ela está endividada. Mas aí, Adriano, eu vou pedir para você a licença e também para você que está nos acompanhando, nós precisamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. Fiquem ligados. Programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. Até já, pessoal.
Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Olá, pessoal. Programa Momento Empreendedor retornando. Bom, antes de voltarmos então aqui ao nosso bate-papo, né? É uma verdadeira aula com o consultor empresarial Adriano Fabbri. Eu gostaria de comunicar a toda a nossa audiência que o nosso programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB está sendo divulgado também na imprensa Mercosul, com tradução simultânea: Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Europa, Paraguai, Uruguai, México, República Dominicana, Coreia do Sul e Estados Unidos. Bom, aproveito também para chamar o nosso amigo e consultor e uma das maiores referências em negociações e vendas, Márcio Miranda. Márcio, é com você. Olá, eu sou Márcio Miranda, consultor de vendas e negociação, e é um prazer estar com você que acompanha o programa Momento Empreendedor aqui da TV FIB, que é conduzido brilhantemente pelo consultor internacional Francisco Freitas. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Eu quero te explicar agora como funciona uma das mais antigas táticas de negociação. E olha, a mais eficaz de todas elas, a tática do bode. O nome é super estranho, mas ela funciona ali no mundo real. O que é o bode? Você cria uma dificuldade, algo que não existe, e quando você retira aquela dificuldade, o outro lado fica feliz e satisfeito. Deixa eu falar um exemplo aqui que todo mundo conhece. O governo fala que vai aumentar a alíquota do imposto. Era 20%, vai para 25%. Todo mundo, nossa, 25% é muito, impossível, começa aquela briga, aquela confusão toda. De repente, o governo parece que ouve o apelo popular e deixa somente 22%. O que a gente comenta? Fala, graças a Deus houve bom senso, né? Já imaginou se fosse 25%? Ficou em 22%, que é suportável. Só que se o governo falasse, eu vou aumentar de 20% para 22%, todo mundo ia chiar. Ele colocou o bode, que era 25%, depois ele baixou para 22% e ficou todo mundo feliz. Preste atenção para que não usem o bode para cima de você, que coloquem uma situação que é inatingível, que é difícil, que é complicada e que depois a pessoa vá liberando e você saia satisfeito. Já o oposto é verdadeiro. Sempre que possível, use o bode. Crie algumas condições para que você possa abrir mão e deixar o outro lado feliz da vida, satisfeito com a sua negociação. Obrigado, Márcio Miranda. Uma das maiores referências em negociações e vendas, sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor. Bom, retornando então aqui, o nosso bate-papo com o Adriano Fabbri. Adriano, antes do nosso break, ele fez uma pergunta com relação às ferramentas e indicadores. Agora eu vou ser um pouco mais explícito, assim, entrando um pouco mais, né, detalhando. Então, quais seriam essas principais ferramentas usadas pela área financeira e os principais indicadores que o empresário ou gestor deve analisar? Bom, uma delas é o demonstrativo de resultados, mas em uma visão gerencial. Então, a gente tem que transformar aquela ferramenta que é da contabilidade numa ferramenta que traduza receita, impostos, custos, lucro bruto, despesas, a lucratividade e a margem líquida. Então, com o demonstrativo de resultados, eu consigo entender o que eu disse logo no primeiro bloco da performance da empresa. O balanço patrimonial vai me dar condições de entender a estrutura de capital, se eu tenho mais de terceiros do que próprio, como é que está meu endividamento, minha capacidade de pagar as dívidas. Então, a outra ferramenta é o balanço patrimonial. Posso pegar aquele da contabilidade? O da contabilidade, ele às vezes não te dá a visão gerencial. Então, a gente tem que montar num olhar
de dentro da empresa do dia a dia. Então, balanço patrimonial gerencial. Com essas duas demonstrações, a gente monta uma terceira, fluxo de caixa livre da empresa e livre dos sócios. Então, se você ainda não ouviu essa terminologia, pesquise a respeito de fluxo de caixa livre da empresa, fluxo de caixa livre dos sócios. É inclusive com essa terceira ferramenta que a gente valoriza uma empresa, que a gente determina quanto vale uma empresa. Então, aquele fluxo de caixa do dia a dia, ele não vai servir para nada se o fluxo de caixa livre da empresa está desequilibrado. Seria o valuation e você aplica a ferramenta da EBITDA. A partir do EBITDA, a partir do EBITDA você calcula o fluxo de caixa operacional, que é quanto que a empresa, através do que ela faz, gera de caixa. Aí você deduz investimentos e deduz o quanto aumentou ou diminuiu a necessidade de capital de giro, ou seja, você deduz a variação da NCG. Sim. Aí você chega no fluxo de caixa livre da empresa. Livre da empresa. Se essa linha não estiver equilibrado, aquele do dia a dia não serve para nada. E se essa linha, se o fluxo de caixa livre da empresa estiver equilibrado, você provavelmente, a longo prazo, não vai precisar mais daquele de recebimentos e pagamentos. Então, são essas três ferramentas. Com ela, eu consigo olhar viabilidade, consigo olhar dinâmica de capital de giro e capital de giro, que é uma das informações importantes, e consigo também medir endividamento, liquidez, margem de lucro líquida. Então, com essas três demonstrações, eu consigo olhar a empresa nessas três visões que eu comentei no primeiro bloco. Tá? Se você não assistiu o primeiro bloco, volta lá um pouquinho, você vai ver que é o propósito da área financeira, olhar performance, saúde financeira e viabilidade do negócio. Pessoal, quando o convidado é bom, experiente, fica fácil para o apresentador. Você vê que o Adriano até já aproveitou, já convidou a audiência para retornar no primeiro bloco. Muito bom, Adriano. Muito obrigado, muito bom. Legal. Foi ótimo essa sua chamada. Muito boa. Retorna no primeiro bloco para poder acompanhar que você já passou as explicações. Né? Legal. Adriano, estou me perguntando aqui. Francisco, pergunta para o Adriano, como que eu faço para contratá-lo? Qual a empresa do Adriano? Contato, endereço, site, Instagram? Adriano, fala para a nossa audiência. Bom, Instagram é Fabri Consultoria, o nosso telefone é 14-3234-6878 e eu vou deixar o meu e-mail também, adrianofabre@af de Adriano Fabre, AFBR de Brasil, group.com, tá? Sem o BR nesse caso. E o site? O site é fabreconsultoria.com. Lá você vai ver os resultados dos nossos clientes, todos os trabalhos que a gente faz, vai conhecer um pouco da nossa trajetória, que começou em 2000. Eu saí do Sebrae em 2000 e comecei a atuar por conta própria e a gente acabou dando configuração hoje a um escritório que atua no Brasil inteiro. Já há 25 anos, Adriano. 25, o escritório 24, você saiu em 2000, 25, saiu em 2000. O escritório 99, faz isso. Já 24. Que a gente esteve junto no Sebrae tem mais de 25. Sim, mais de 25 anos. E o nosso escritório em agosto completa 24 anos. Que bom, nós estamos bem, graças a Deus, né? Estamos bem, né? O tempo quase não passou. Passou, né? Muito bom. Agora, Adriano, outra pergunta que chega aqui para mim. Francisco, e as empresas que estão crescendo bastante, quais os cuidados? Aí mora o perigo, né? A maior parte das empresas, Francisco, tem o que a gente chama de necessidade de capital de giro. A maior parte das empresas. Poucas não têm necessidade de capital de giro. Então, um dos cuidados é com o vilão do crescimento. E o vilão do crescimento se chama capital de giro. Por quê? Vamos imaginar uma empresa num segmento como uma autopeças. Uma autopeças, para cada R$1 que ela vende, ela precisa de 4 de capital de giro. Peraí, a cada R$1 de venda, 4 de capital de giro. 4 de capital de giro. Essa é a dinâmica comum de uma autopeças, por exemplo. Agora imagina essa empresa que ela aumenta 100 mil no faturamento dela. Ela aumenta em 400 mil a necessidade de capital de giro. Então, se você for ver com a margem de contribuição desse segmento, vai demorar
mais de 12, 15 meses para ela conseguir ter esse dinheiro de volta com esse crescimento. Então, um dos cuidados é não só administrar, mas projetar o que vai acontecer com a necessidade de capital de giro com o crescimento que você vem tendo. Porque senão você aumenta a venda, aumenta lucro e estrangula o fluxo de caixa. Na época de Sebrae, quantos projetos que nós identificamos dessa forma, né? Sem dúvida, O porque cliente chegar, não, porque eu dobrei meu faturamento e por fim... se você né? tiver reserva, Né? você É. aguenta às vezes um ano de prejuízo. Agora, sem pagar as contas, É. quanto tempo, me diga você que me assiste, né? Me diga você, quanto tempo sem pagar as contas você sobrevive? Né? Não vai 3 meses alguém pediu já a tua cabeça, né, Francisco? Então, Sem dúvida. o fluxo de caixa não pode falhar. E É o rei, é o rei. É o rei. É o E a rei. necessidade de capital de giro é o grande vilão do crescimento. Outro cuidado na hora de crescer é ver se você está crescendo ou se você está inchando. O que é inchando? É um crescimento que não é viável, é um crescimento que não paga pelo capital investido, ou é um crescimento que você aumenta a venda e diminui o lucro. Isso acontece? Muito. Muito comum, infelizmente. Então, no crescimento a gente tem que tomar cuidado, capital de giro, e segundo, da viabilidade desse crescimento. E pegando um gancho nessa sua explicação, Adriano, então, se eu estiver errado, você me corrige, tá bem? Fica à vontade para fazer a correção, mas falando especificamente, então, da falta de caixa. Então, quais são as possíveis razões para essa dificuldade? É possível nós dimensionarmos aqui? Uma das razões pode ser que você tenha uma operação deficitária, né? Ou seja, primeira coisa a checar, eu tenho lucro de fato? Tenho lucro ou prejuízo? Porque pode estar faltando caixa porque eu estou acumulando prejuízos. É uma razão. A outra razão, eu posso estar investindo numa proporção que eu não tenha fontes de financiamentos adequados. Então, eu faço um investimento que vai retornar em 5 anos, com dinheiro do caixa, aí vai faltar dinheiro para o giro. Então, foi uma escolha errada. Me lembro até de um caso que eu atendi pelo Sebrae, uma oficina de costura tinha comprado lá 20 máquinas, tinha reformado o prédio, tinha montado toda a estrutura com o capital próprio, e aí faltou dinheiro para o giro. Então, pode ser uma decisão errada de financiamento, de fontes de financiamentos. Pode ser uma segunda causa. A terceira pode ser o que eu citei agora há pouco, de um aumento da necessidade de capital de giro, está estrangulando o teu fluxo de caixa. Isso acontece, é bastante comum também em alguns segmentos. Todas as empresas têm necessidade de capital de giro? Não. Quem realiza evento, por exemplo, recebe tudo antecipadamente. Essa empresa não tem necessidade de capital de giro, mas a maior parte tem. Então, prejuízo pode ser uma causa, investimentos com fontes de financiamento, excessos de investimento, ou até mesmo um crescimento muito acelerado, que aí vai dar aquela sensação do empresário. Por que eu tenho lucro e não tenho caixa? Exatamente. Capital de giro. Exatamente. Com as 3 ferramentas que eu citei agora há pouco, DRE, balanço e fluxo de caixa, você consegue entender, dimensionar e mensurar o que está acontecendo com a empresa. Agora, Adriano, assim, nós também precisamos termos a consciência que não é fácil navegar, né, neste mar, ainda mais num cenário atual de muitas transformações, de muita competição, porque eu estou me colocando na posição do empreendedor, do empresário nesse momento, né? Então, imagina, com todas essas transformações, essa competitividade absurda, né? E até mesmo de instabilidade, né? Então, exige, ou seja, isso passa a exigir uma maior dedicação na área financeira, muito mais ainda. Sem dúvida, né, Francisco, e você que nos assiste, esses 3 elementos que você citou muito bem... Ou seja, o dinheiro está mais caro e está difícil de ganhar. Tá mais as margens cada vez menores, porque esse cenário que você citou, muito bem citou, ele vai provocar naturalmente o quê? Uma diminuição das margens. Então, se você não melhorar a produtividade, você não consegue sobreviver nesse mercado. Se você pegar até o segmento que tem uma das maiores concentrações de mercado, por exemplo, a Ambev. A Ambev tem um domínio de mercado, né, que passa de 60% do mercado. Mas a Ambev não consegue manter o seu valor, por quê?
tem quase 2.000 cervejarias no Brasil. 2.000 cervejarias? Mais de 1.800 cervejarias. Então, se você for ver a concorrência, multiplica isso por 4 ou 5 rótulos. Como as importadas. Então, você vê o tamanho da concorrência. Dividir com tudo. Você imagina. Então, ela é um gigante, mas tem um monte de peixinho ali dando uma mordidinha. Beliscar. Então, a alta competição, as transformações, né, faz com que, primeiro, a gente tenha que investir mesmo sem ter dinheiro. Sabe como isso chama? Investimento autônomo. Inteligência artificial. O que você, empresário ou gestor, está pensando sobre isso? Essa é uma ferramenta de produtividade? Você está se preparando financeiramente para fazer esse investimento? Então, cenário, eu preciso ter números para tomadas de decisões rápidas e seguras. Adriano, então, com base nessa sua explicação, hoje em dia, então se fala, né, em gestão baseada em valor, né? Isso pode explicar você pode explicar para o empresário, então, e para o gestor que nos assiste, como é esse modelo de gestão e qual a sua importância? Bom, esse modelo de gestão baseado em valor, ele foca na evolução do quanto vale a tua empresa. Então, você faz uma valuation, né, que é uma avaliação da empresa, vamos imaginar que ela valha 1 milhão no final de 2023. Então, anualmente, você vai fazer uma avaliação para ver o quanto você está construindo ou destruindo de valor. E claro que a gente não pode olhar só para o retrovisor, só para o passado. Então, você cria ferramentas para projetar se aquela ação que você está fazendo vai criar ou destruir valor. E qual a importância disso? A gente pode ter um aumento de faturamento, a gente pode ter um aumento de lucro e pode destruir o valor do negócio, quando esse lucro, o aumento do lucro, for menor do que o custo do capital que eu tenho para empreender. Normalmente a empresa tem capital próprio e tem capital de terceiros. Cada um tem um custo. Isso dá uma média ponderada. Então, o valuation é um assunto muito complexo, né, para uma entrevista, mas você que é empresário, você que é gestor, deixa isso no teu radar, pesquisa sobre esse assunto, porque é o que tem de mais moderno em termos de gestão financeira. Você não só monitorar vendas e lucro, você monitorar valor do teu negócio e ter ferramentas até para projetar se o que você vai fazer vai construir ou vai destruir o valor do teu negócio. Pessoal, estão anotando? Então, mais uma vez, Adriano, gostaria então que você reforçasse aqui o seu contato, até para que o pessoal possa, né, entrar aí em contato com você para uma consultoria, depois dessa aula que você está aqui nos proporcionando. Então vamos lá, o telefone é 14-3234-6878, o nosso site é fabriconsultoria.com e o nosso Instagram é Fabre Consultoria. Deixa lá um inbox para a gente que a gente retorna para você. E comenta, inclusive, também o que você achou da nossa entrevista. Muito bom. Eu sempre faço questão, Adriano, de enfatizar para a nossa audiência que o nosso programa ele não tem o intuito de propaganda, mas sim de trazermos aqui aquilo que realmente é relevante para a nossa audiência. E você, como já lhe conheço há muitos anos, nós somos colegas de Sebrae, então eu conheço o seu potencial, o seu profissionalismo, e eu sei a sua presença e participação, que seria neste nível. Um nível elevadíssimo, uma verdadeira aula, e que isso, com certeza, irá ajudar muito a nossa audiência. Então, quando eu peço para você passar o seu contato, né, eu faço questão de enfatizar, não é a propaganda, mesmo porque o Adriano é um consultor renomado, muito bem situado, né, mas é importante para você que quer empreender, para você também empresário, né, é muito importante você ter assessoria de quem entende do negócio. Eu sempre falo isso, Adriano, é muito importante você ouvir conselhos e dicas de quem já percorreu na prática o caminho que você deseja percorrer, não é? Então, é com esse intuito que nós enfatizamos, né, e pedimos para os nossos convidados de grande notoriedade passar aí o seu contato para ajudar a nossa audiência. E aí, Adriano, então nós estamos, você sabe, a TV tem um tempo, né? Eu ficaria com você aqui, nossa, horas e horas, mesmo porque eu também estou aprendendo muito contigo, né? Agora, temos uma pergunta final aqui, né? Adriano, então, conte que para nós aqui, só para nós, tá? Que a nossa audiência não está nos acompanhando, tá? Só entre nós aqui. Só entre nós, vamos lá.
O que você pensa sobre a remuneração variável e quais os principais tipos que você mais implanta nas empresas? Uma pergunta muito interessante, até porque eu entendo a remuneração variável como a condição da gente ter aquilo que a gente gostaria, que é o quê? Fazer a nossa equipe pensar pela gente, fazer a nossa equipe pensar e olhar para a empresa como dono. Então, eu vou traduzir o que eu penso da remuneração variável com uma frase: faça a sua equipe pensar por você. Ou seja, desenvolva formas de remuneração variável. É uma maneira não de motivar as pessoas, porque motivação é muito mais amplo que isso, mas é uma forma de engajamento. A gente já percorreu realmente uma estrada muito grande, né, na área financeira. Foram trabalhos para mais de 400 grupos empresariais, que se estende a mais de 1.300 unidades de negócio. E todo o grupo, toda a empresa que implantou remuneração variável melhorou muito os resultados. Inclusive, os resultados que eu citei se devem muito a esse tipo de remuneração. A gente pode falar, a comissão é a mais conhecida, mas é muito bacana quando a gente remunera sobre a margem de contribuição. Margem de contribuição. Volume e qualidade da venda. Remuneração sobre o valor da empresa. Você pode pegar os teus gestores estratégicos e remunerá-los de acordo com o que você está criando de valor. Isso é o mais avançado. E o que a gente conhece também como PLR, mas não aquele obrigatório do sindicato. Um PLR que a gente tenha o lucro como norte, mas tenha indicadores complementares e a equipe vai receber bonificações de acordo com o lucro alcançado. Tem algo mais justo do que ganha-ganha? Exatamente. Então, remuneração variável é exatamente isso, ganha-ganha. Eu acredito tanto nesse modelo que nós temos no nosso escritório, para a nossa equipe, um PLR homologado pelo sindicato. Tá? Mas com essa filosofia, lucro, indicadores, bonificação. Adriano, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, para a nossa audiência. Se vocês quiserem se dirigir para a audiência, deixar uma mensagem, fica à vontade. Bom, a gente sabe que esse cenário, né, que inclusive o Francisco descreveu muito bem, ele é extremamente desafiador. Então, mas por mais que uma situação não seja adversa, não seja contrária ou até mesmo desafiadora, a gente pode alcançar grandes resultados se o desejo for intenso e se houver merecimento. Então, tudo na nossa vida, inclusive o retorno financeiro, tem a ver com merecimento. É essa a mensagem final que eu gostaria de deixar a você que nos assiste e para você também, Francisco, aí. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, de falar sobre esse tema que é tão relevante aí nos dias de hoje. Adriano Fabbri, nós que agradecemos em nome de toda a diretoria da TV FIB, aqui, Faculdades Integradas de Bauru. É uma honra realmente receber um profissional do seu gabarito e já deixo aqui o convite para que você possa retornar uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até o próximo programa.